sabe que o primeiro passo para uma viagem internacional, com certeza, é a retirada de um passaporte. Não importa se você gosta da burocracia ou não, esse é um passo que sem dúvidas você vai precisar, porque a maioria dos países exige que você tenha um passaporte para poder visitá-los. Mas você sabia que existem alguns países que você pode entrar somente com a identidade? E até mesmo existem países que você precisa de mais de um documento, ou seja, além do passaporte, para você poder entrar. Não gostei. E você sabe quais são os documentos necessários para fazer a retirada do passaporte? Essa e outras dúvidas vão ser respondidas nesse vídeo aqui. Vamos nessa? Passageiros e passageiras, boas-vindas ao TQV. Meu nome é Larissa Cis e hoje eu vou ensinar para vocês algumas coisas referentes à retirada do passaporte. E a primeira delas é, eu tenho o meu passaporte aqui mais antigo, que é essa versão aqui que eu tirei em 2013. Esse passaporte tinha validade de 5 anos e aí depois a lei mudou e aí eu tive que tirar um novo passaporte que agora ele tem validade de 10 anos. Então, a primeira coisa para você saber é que se você tirar um passaporte hoje, ele vai ter validade de 10 anos, não mais de 5 como era antes, e ele vai ser parecido com esse aqui, ó. Esse aqui é o antigo e esse aqui é o novo. Então, a primeira dúvida que pode surgir é o seguinte: quanto custa hoje pra gente tirar um passaporte e se tem alguma forma da gente economizar? Gente, infelizmente não tem forma de economizar para tirar o passaporte. Para todas as modalidades é o mesmo preço que hoje, em julho de 2021, está custando R$ 257,25. Então, como é um documento que provavelmente a gente vai precisar, a gente tem que tirar. A forma que você teria de economizar seria viajando para países que você não precise de um passaporte, ou seja, países que você pode ir somente com a sua identidade. Mas fica aí até o final do vídeo que eu vou te contar e inclusive aproveita para curtir aqui, seguir o canal, se inscrever, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é de qualidade, beleza? Mas continuando, eu falei aqui que para todas as modalidades seria o mesmo preço, mas que modalidades são essas? A primeira seria justamente a retirada de um passaporte comum. O segundo seria um passaporte de urgência e o terceiro, o passaporte de emergência. Ah, mas qual a diferença entre elas? No passaporte comum, qualquer pessoa física que precise de um passaporte, esteja planejando viajar, pode ir, fazer a solicitação na Polícia Federal e o procedimento vai ser um procedimento comum para todos os passageiros e passageiras, que não são da TQV, mas vão ser em breve. Então, o que vai diferenciar basicamente do passaporte de urgência e de emergência é o tempo na emissão. Porque no passaporte de urgência, você vai ter prioridade para ser emitido esse passaporte, mas você precisa comprovar a necessidade de ter aquele passaporte rápido, né? Então, provavelmente você vai ter que mostrar que sua viagem está marcada e que você não teve tempo hábil suficiente para poder emitir o passaporte antes. E aí você vai fazer a solicitação do seu passaporte de urgência para que sua viagem não seja comprometida ou prejudicada. Mas nós temos ainda o passaporte de emergência, que ele serve para alguns casos específicos que eu vou passar aqui para vocês. Gente, o passaporte de emergência com certeza vocês não vão querer retirar em hipótese nenhuma, porque pelo que eu vi aqui ele serve para catástrofes naturais, conflitos armados, viagens marcadas por motivo de saúde, necessidade de trabalho, enfim, vamos todos torcer para que você nunca precise tirar essa modalidade de passaporte. Uma observação é que esse passaporte de emergência, pelo fato dele ser uma modalidade especial, de motivos de força maior, catástrofes naturais, enfim, ele é emitido em até 24 horas e por conta disso ele tem uma taxa um pouco maior, Então, eu errei antes falando que todas as modalidades eram o mesmo preço. A taxa desse passaporte é R$ 334,42 hoje em julho de 2021. Então, voltando, o preço de 200 e pouco, que eu falei antes, é com relação ao passaporte de urgência e o passaporte comum. Então, falando aqui em relação a prazos, que é a principal diferença. O emergencial, como eu já falei, são 24 horas e é para situações muito específicas. Já o passaporte comum, você tem até 10 dias para fazer agendamento na PF e a sua emissão vai ficar pronta em até 7 dias úteis, pelo que eu tô vendo aqui. Já o de urgência, quando você tem o atendimento e tudo mais, você tem de 3 a 5 dias para agendar na PF e a emissão dele também vai ser até 7 dias úteis, certo? Mas, então a gente precisa saber qual é o passo a passo para poder emitir os passaportes. O primeiro deles, com certeza, é reunir a documentação. Quais documentos que você precisa hoje, em julho de 2021,
para tirar o passaporte? Bom, gente, você precisa do seu documento de identidade, o seu CPF e a sua certidão de casamento, caso você tenha mudado o nome de casada. Não é mais necessário você levar título de eleitor ou comprovante de quitação militar, né? Contanto que você esteja em dias com essas obrigações, tanto as obrigações eleitorais quanto as militares, no caso dos meninos, né? Porque isso vai ser checado no momento que você for fazer o agendamento na Polícia Federal. Mas você não precisa levar essa documentação. Então, repetindo, você vai pegar a sua identidade, o seu CPF, se tiver CPF na identidade, né, tudo bem, e a sua certidão de casamento, caso você seja casada e tenha mudado seu nome. E aí você vai pegar esses documentos e a primeira coisa que você vai fazer é preencher um formulário online que se encontra no site da Polícia Federal para emissão de passaporte. E aí depois que você preencher esse formulário com suas informações, que é um formulário bem simples, tá? Não tem nada demais, vai ser gerado um boleto, né? Uma guia com o valor do seu passaporte, de acordo com o que você optou e selecionou, para você pagar. Quando você pagar essa guia, aí você vai poder fazer o atendimento, né? Na verdade, o agendamento em um dos postos da Polícia Federal. E aí vai ter uma aba lá bonitinha, né, agendamento do atendimento, que você vai poder justamente marcar esse dia na Polícia Federal para você levar pessoalmente esses documentos que eu falei em mão, certo? Não me diga! E aí lá, com o atendimento da Polícia Federal, eles vão checar se tá tudo certinho, tudo bonitinho. E aí emitindo, né, autorizando a emissão do seu passaporte, você vai poder acompanhar online quando ele estiver pronto, e aí no momento que ele estiver pronto, você vai poder fazer a retirada, certo? Lembrando que para você poder fazer a retirada, também é importante que você esteja com seu documento de identidade em mãos. Então, gente, sempre, em qualquer coisa referente a passaporte, leva o documento de identidade, leva o CPF se não tiver, leva a certidão de casamento se mudou o nome. Tranquilo? Mas agora a gente pode saber também quais são os países que a gente pode entrar sem ter necessariamente um passaporte, porque aí a gente já economiza nesse dinheiro, né? Bom, existe um acordo, né, entre muitos países da América Latina que fazem parte do Mercosul, que deixam, né, permitem que a gente, como brasileiro, entre somente com o documento de RG. Quais países são esses? Eu vou ler aqui pra vocês, ó. Tem Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Então, 9 países aí que a gente pode entrar somente com a identidade, mas alguns países eles podem exigir alguma vacina específica, que com essa situação do Covid, provavelmente, né, isso mude também e passe a ser mais um pré-requisito, mas isso aí a gente vai ter que esperar para ver as fronteiras e as leis de cada país. Quando eu fui para a Colômbia, por exemplo, eu precisei de um comprovante de vacinação internacional, que é isso aqui, ó, para me certificar que eu era vacinada da febre amarela. Então, alguns países, eles exigem que você comprove, né, vacinações específicas. No meu caso, com a Colômbia, foi assim. Eu precisei comprovar que eu era vacinada contra a febre amarela. Então, é importante, quando você for viajar, você pesquisar essas especificidades. Tem que soletrar corretamente a palavra De cada país, para você não acabar se prejudicando. Tranquilo? E por último, vocês podem estar se perguntando: Mas quais países exigem o visto, por exemplo, né, para brasileiros? gente, existem vários países que exigem visto, não dá pra eu falar todos aqui, porque senão eu ia passar o dia inteiro. Os principais que a gente já conhece, né, são Estados Unidos, que inclusive eu tenho aqui o meu visto, né, americano, que é esse daqui, ó, que tá no passaporte antigo até, que eu tirei em 2013, e o visto americano ele é válido por 10 anos, né, então, apesar de estar no meu passaporte antigo, se eu quiser ir para os Estados Unidos até 2023, eu tenho que levar o meu visto que tá em um passaporte, porque foi o antigo, e o passaporte novo, mas enfim. Voltando para a questão dos países, os Estados Unidos é o mais chato, mais cri-cri com essa questão do visto. Então, se você tem um visto americano, provavelmente para todos os outros países vai ser muito mais fácil de você conseguir esse visto. O Canadá, por exemplo, é outro país que precisa de visto, mas eles têm uma modalidade de visto canadense que para quando você tem o visto americano fica muito mais fácil de você conseguir o visto deles. Existem vários outros países também ao longo da Europa, em outros continentes. Então, se vocês quiserem saber especificamente, né, qual o procedimento para retirada do visto de algum desses países, comenta aqui embaixo o nome dos países, que aí eu posso dar uma pesquisada melhor pra falar pra vocês, porque realmente são muitos países. Gente, por hoje é isso, certo? Então eu espero que esse vídeo tenha servido muito pra você, pra tirar todas as suas dúvidas. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, de seguir nosso canal, beleza? É isso, e tripulação, portas em automático.